mentalidade de técnico europeu, né? É um treino muito forte, muita tática, trabalhando em linha defensiva, muita finalização, mas, mano, conhecimento incrível. Mas aí 2019, pô, chegamos ali no início do ano com o Abel, né? A gente foi com o Abel, né? Na verdade, a gente fez pré-temporada toda com o Abel. E aí... Não, começou até o brasileiro. Até o brasileiro com o Abel. Jogamos um carioca com o Abel. Sim, campeão. Campeão, bom. E, mano, o Abel era uma excelente pessoa também. Era um grande treinador, já nomeado no futebol, todo mundo sabe. Sim. Campeão de vários campeonatos aí. Mas, assim, o divisor de água mesmo foi com o Jesus, né? Claro. Que depois... Eu cheguei até a jogar com o Abel, joguei no carioca com o Abel alguns jogos. E depois... Ele foi o técnico? Ele foi o técnico? Não, digo, porque teve aqueles jogos que eram sub-20. Não, ele foi. Nessa época beleza. Foi, em 2019 foi ele já. Sim. E, pô, ele por ser zagueiro também, por ter sido zagueiro, né? Eu acho que era maneiro, assim, de jogar. Porque... assim, ele me passava muitas informações. Sempre fui um cara que gostava muito de aprender, sabe? Sempre fui muito obcecado nisso, em treinar, em trabalhar. E gostava muito, assim, de ver referências mais velhas, sabe? Sim. Então ele me passava várias visões do que tinha que fazer e tudo. Até porque não era zagueiro, eu era volante. Então tinha muita coisa de volante ainda. Marcação de e tal. Marcação, posicionamento. Então ele ia me passando muita coisa, aprendi muito com ele. Sabe? E teve até ele teve um problema, né, de saúde durante o Carioca, né? Foi cardíaco, não foi? Foi problema cardíaco, foi. Como é que vocês receberam isso? Vocês lembram? Não lembro se a gente tava no jogo. Tava no jogo? Acho que foi depois do jogo. Foi depois do jogo, né? Acho que foi depois todo do mundo jogo. ficou, não, porque ele era uma pessoa especial, sabe? Sim. Era uma pessoa muito boa, de caráter bom, sabe? Sempre muito leal com todo mundo, e todo mundo ficou preocupado por não saber o que era realmente, sabe? Aí as informações, todo mundo foi no hospital, conversou com ele, sabia. Depois ficou a proporção da gente saber qual foi o tamanho da proporção que ele tinha sofrido, sabe? Sim. Não, Mas depois se recuperou e tudo mais, enfim, e tá aí até hoje, né? Mas como é que vocês viam quando o Flamengo, por exemplo, perdeu pro Inter, ele estar aqui foi lindo, não sei o que, a torcida caía de pau em cima dessas declarações, né? Foi quando, 2019? Esse aí eu não vi. Foi 2019, o Flamengo perdeu pro Inter. Sim, falar sinceramente, claro que o torcedor fica puto, né? Porque, perdeu, o cara não quer que elogie a torcida adversária, mas o cara é uma referência no Inter. Foi campeão do mundo lá e da Libertadores, o cara não vai dizer que foi bonito ou que perder também é normal. Perder é normal também dentro do futebol. Não é sempre a gente vai ganhar, né? Exatamente, mas eu lembro que a torcida caía de pau. Entre vocês comentavam alguma coisa ou passava batida? Não, passava batida isso aí. Tava puto com a derrota também? Também não tinha como focar em outra coisa a não ser da derrota. E aí, quando ele saiu, veio o Jorge Jesus, cara. Veio o Jorge Jesus. E o que mudou? Cara, tudo. Eu acho que a mentalidade. Mentalidade muito forte, sabe? Assim, a gente tava não sei se foi período de Copa América ou se foi período, a gente tinha ganhado acho que uma semana de folga ou 2 semanas, não lembro, e depois voltamos já no meio da temporada já fazendo físico de novo. Sim. Correndo e fazendo tudo, que depois ele chegou e colocou o ritmo dele e todo mundo fala, caramba, esse cara tá ficando maluco, não sei o que, no meio da temporada voltar a fazer físico, não sei o que e tal. E foi uma semana assim, 1 semana ou 2 semanas, não me lembro, fazendo físico, mentalidade de técnico europeu, né? Um treino muito forte, muita tática, trabalhando em linha defensiva, muita finalização, mas, mano, conhecimento incrível. Tipo assim, eu lembro que quando ele chegou até a altura da grama, ele mandou padronizar, né? Tudo ele fez do jeito dele, né, cara? Ele é assim, um técnico muito vencedor. Ele já tinha ganhado no Benfica, se não me engano, já tinha ganhado também no Sporting. Então ele chegou aqui pra mudar tudo. Ele veio pra ser campeão, sabe? A mentalidade dele era de ser campeão. E ele sabia que ia ser campeão? Não sei se ele tinha, tipo, assim, a matéria-prima muito boa, sabe, dos jogadores. Ele desenvolveu o potencial de cada jogador que já tinha muito, né? Sim. Ele trouxe o Gerson, ele trouxe o Felipe Luiz, Rafinha, ele trouxe o Pablo Mari. Então, tudo aquilo ali foi encaixando, sabe? Sim. Então, a matéria-prima que ele tinha na mão era muito boa, cara. Claro. Aí ele começou a trabalhar o jeito dele, levou tempo, levou 1 mês. Pra ele colocar o ritmo dele e não ficar a mesma coisa. Só que ele era um técnico muito exigente, cara. Todo jogo que a gente fazia, ele ia pra sala pra gente ver vídeo do que tinha. Se tivesse
um pé atrás da linha, ele já surtava. Ele falava, dava esporro, e o incrível dele é que ele poderia ser em quem fosse, sabe? Tipo, poderia ser um Diego Ribas ou um Rafinha, ou poderia ser um moleque da base que ele dava o mesmo esporro, sabe? E era uma forma de igualdade que ele fazia com cada um, sabe? Sim, e assim, é claro que dentro de um elenco tão qualificado, né? Todo mundo tem um pouco de ego, assim, não que seja prejudicial, claro que não é assim, claro, às vezes é, mas deve ser muito difícil administrar, né? Porque, por exemplo, você tinha esses caras que eram campeões de tudo que era lugar, aí chegou um técnico aqui, dando aquelas broncas que ele dava, até mesmo na beira do campo, né? Com o Rafinha, por exemplo, discutindo com o Rafinha e tal. Teve o episódio do Arão e do Gabi, né? Também lá em Goiânia, que também foi pesado. Assim, foi pesado por conta, assim, dele, né? Tipo assim, ele é uma pessoa muito boa. E aí teve esse episódio, assim, do Arão e do Gabriel. E chegou, assim, teve reunião depois, sabe? Mas ele já tinha um grupo meio que na mão, sabe? Sim. Ele sabia, assim, a gestão dele era muito boa. Ele tratava todos, chegava assim, também, né? O negócio dele é que dentro do trabalho dele, dentro do campo, você tinha que fazer o que ele mandasse, sabe? Claro, ele aceitava, depois ele começou a aceitar o que os jogadores mais velhos, ou qualquer um, tinha pra falar, ou ele podia aprender com aquilo ali também, sabe? E ele viu que os jogadores entendiam também, pegavam um Felipe Luiz, um Rafinha, um Diego Ribas, que os caras já viveram o futebol, né? Já, Champions League, Rafinha, o Diego, todo mundo jogou, o Diego Alves. Então, ele viu que aquilo ali poderia agregar no trabalho dele. Sim. E depois, quando a gente chegou de Goiânia, foi até, assim, fizemos uma reunião, ia ver vídeo e tudo, mas ele começou falando, sabe? Ele começou dando a palavra, falou que não gostou e tal, e ele chegou, assim, meio que se emocionar, sabe? Pra gente, assim. E aí o Diego que tomou a palavra, cara. O Diego ficou... Pode falar que já foi. O Diego ficou maluco com isso, mano. Chutou cadeira e tudo, né? Cara, eu nunca tinha visto o Diego daquele jeito. Assim, ele foi sempre muito, muito líder, né? Ele sempre colocou as palavras muito forte ali. Ele sabia o momento de colocar cada palavra e tudo. Mas naquele dia ele ficou puto. Porque ele não queria que os caras... como pode dizer? Tipo assim... Não queria maltratar o Jesus, sabe? Era um cara que tava ali pra ajudar o nosso líder, então ele não queria deixar aquilo ali acontecer mais, sabe? E ele falou, mano, e as veias dele aqui saltando, ele falando, xingando, deu um tapa na cadeira e tudo. Chutando cadeira. Caraca, e eu sentava assim do lado dele, sabe? Do lado não, atrás sentava eu, Rafinha. Rafinha, eu e o Rafael. E o Diego assim na nossa frente, assim. Cara, e eu assustei, eu olhava assim, falei, que isso? E tipo assim, caraca, ele ficou muito puto aquele dia. Eu falei, caramba, isso aí, tipo assim, mostrou a liderança dele, mas que eu falei, caramba, e depois daquilo ali, nunca mais aconteceu. Não, Acho que é um líder, né? Ele passou aquilo ali como fosse o capitão do nosso time, né? E ele respeitou, todo mundo respeitou, acolheu aquilo ali e falou, todo mundo aqui tá disposto a ser campeão e vamos trabalhar para isso e respeitar o nosso líder, que é o nosso comandante, né? E para você que quer ganhar dinheiro no YouTube, o PT Jordan, que é um youtuber que tem 13 milhões de inscritos só no canal principal dele, fez um curso especificamente para ensinar a galera a ganhar dinheiro aparecendo ou não. Chama YouTube sem aparecer. O link é o primeiro da descrição. Você tem 7 dias para ver o conteúdo. Se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta sem problema. Você recebe 100% do dinheiro. Depois que a gente fez, nosso canal só cresceu. O segundo link da descrição é o nosso Telegram. Entra lá no nosso Telegram para ficar sabendo de todas as resenhas, de bastidores e tudo mais